Aqui está um exercício que vai melhorar muito sua disciplina. Abra uma conta demo e intencionalmente perca até quebrar a conta. Cometa todos os erros operacionais nessa conta demo, pois você precisará cometê-los primeiro para aprender a não repeti-los. Basicamente, você tira os erros cometidos em seus trades do seu sistema. Então, abra sua conta demo e se solte. Cometa todos os erros que você conhece, seja correr atrás do preço, fazer overtrading, operar tendo posições muito grandes, perder um trade e depois abrir um trade para se vingar do mercado, negociar sem ordens de stop loss, perca tudo na sua conta demo. E então abra outra. E aí, repita os mesmos erros, observe os seus erros, mas também esteja ciente dos seus sentimentos, registre-os, tente visualizar aquele erro em uma conta real e seja grato por estar operando uma conta demo. Esse exercício me ajudou a ser mais disciplinado, é estranho, mas funciona. Aprender a operar corretamente e eliminar os erros. O trading é sobre fazer algo que é muito difícil até que se torne fácil. Cometer erros e falhar significa que você está superando as partes difíceis. Mas o ponto-chave desse exercício é lembrar de suas emoções e estado de espírito naquele momento que você comete um certo erro. Se você fizer corretamente, isso vai evitar que você repita o mesmo erro na sua conta real. Pode parecer clichê, mas você realmente aprende muito com as negociações ruins, especificamente ao analisá-las. Eu sugiro que você tire um print do gráfico de uma negociação ruim, volte e olhe para ele vários dias ou semanas depois. Você olha e pensa, que diabos que eu estava pensando? Por que caramba eu entrei aqui? No final, o tempo de tela, a prática e educação farão de você capaz de encontrar boas negociações, mas aprender a evitar as negociações ruins é o que vai te tornar lucrativo. Aqui está uma das minhas lutas anteriores. Eu tinha uma inclinação para esperar em uma negociação perdedora com a esperança de sair no ponto de equilíbrio, ou seja, no 0 a 0. Mas eu costumava realizar meus lucros rapidamente, porque ficava muito ansioso quando eu estava lucrando. Era muito frustrante, você vê o paradoxo? Eu estava sendo muito avesso ao risco quando se tratava de obter lucros. Eu não conseguia controlar minhas emoções quando eu estava no lucro, mas buscava riscos quando se tratava de aceitar perdas. Eu investi uma quantidade excessiva de tempo e energia observando operações perdedoras e depois observando operações vencedoras. Você conhece o famoso ditado de que 90% dos traders são perdedores, mas aqui está uma realidade. A maioria dos traders perdedores não são realmente perdedores consistentes. Em vez disso, destroem suas contas em uma única operação ruim. Eles não perdem lentamente os fundos em sua conta, operação por operação. Na verdade, inicialmente eles até conseguem obter lucros e preservar seu capital. Na maioria dos casos, o que acaba com suas contas de trade é uma única operação ruim, uma operação teimosa, na qual eles não aceitam uma pequena perda. Você pode ficar surpreso, mas a maioria dos traders estão destruindo suas contas com apenas algumas operações ruins. E isso pode ser evitado 100%. É fácil ficar sobrecarregado se você tiver muitos mercados para acompanhar, com muitas estratégias para testar. Você precisa reduzir as possibilidades e variáveis da equação. Eu lembro-me quando eu comecei a negociar moedas. Eu costumava ter um modelo com mais de 20 moedas. Acordava todas as madrugadas e colocava manualmente níveis de suporte e resistência em cada uma delas. Antes da abertura de Londres, bem cedo, eu tentava monitorá-las simultaneamente. E você conhece
conhece o resultado: muitas negociações perdidas, o que resultou em muitas posições frustrantes. Há muitas coisas para cobrir: seleção e preparação de mercado, reconhecimento de padrões, risco versus recompensa, indicadores, volume, tamanho da posição, nível de entrada, ação do preço e o gerenciamento das operações. É fácil ficar sobrecarregado. Portanto, ao fazer day trading, concentre-se em poucas coisas de cada vez. Embora o preço suba ou desça, você não precisa operar a todo momento. Há dinheiro suficiente a ser ganho realizando apenas algumas operações por dia. Não é necessário ficar em frente à tela o dia todo. Eu gasto no máximo 1 ou 2 horas todos os dias pesquisando e negociando, talvez até menos. No entanto, você precisa decidir o que funciona para você. Você só precisa de algumas negociações boas por semana para ser lucrativo. Eu sei que há uma tendência de tentar extrair cada dólar disponível do dia de negociação, mas quando você atingir sua meta de lucro ou parar de encontrar oportunidades, pare de operar. Quando você perceber isso, não terá a necessidade de entrar em qualquer operação, apenas para não ficar de fora e perder a chance de obter aquele lucro. Isso irá reduzir riscos, perdas e taxas de negociação. Após alguns erros similares, agora eu tenho uma regra simples quando estou fazendo day trading. Devo fechar minhas posições no final do dia, mesmo com prejuízo. Você nunca deve transformar uma operação diária em uma operação de longo prazo e mantê-la durante a noite. Você conhece aquela sensação. Você abre uma operação esperando um lucro rápido e, em vez de fechá-la, acaba se justificando para permanecer em uma operação ruim no segundo dia. Esse é um dos pecados mais graves que um day trader pode cometer. Você precisa mudar sua mentalidade. Pense nisso. Você sempre pode entrar novamente, mas é difícil se recuperar de uma grande perda. Talvez você pense: eu não quero ter uma perda de $100, mas com certeza você não vai querer ter uma perda de $300. E se você acabar tendo uma perda de 500 então? Será muito difícil se recuperar disso. Então, lembre-se, nunca transforme uma operação diária em uma operação de longo prazo. Aceite a perda e volte quando o momento for melhor. Nos meus primeiros anos, eu costumava fazer médias para baixo em operações perdedoras, ou seja, o preço médio. Imagina que você compra 10 ações de uma empresa a 100, esperando vendê-las a 110. No entanto, as ações rompem um nível de suporte e caem para 80. Você perdeu uma operação e deveria ter sido estopado, mas em vez de aceitar a perda e seguir em frente, você compra mais 10 ações a 80. Agora você tem 20 ações, a um custo médio de 90. É improvável que o preço atinja seu alvo inicial de 110. Mas agora você está esperando para que o preço se recupere para 90, pois a esse preço você pode vender todas as 20 ações sem prejuízo e compensar a operação perdedora anterior. Melhor ainda, se o preço chegar a 95, você pode até obter algum lucro. É muito tentador fazer médio para baixo, médio contra em uma operação perdedora com a esperança de sair no ponto de equilíbrio, mas você não deve fazer isso. Fazer médio contra uma operação perdedora é receita para acabar com a sua conta. 90% das vezes, talvez você até obtenha lucro ao fazer um médio para baixo, mas nos 10% das vezes em que você estiver errado, você vai acabar quebrando sua conta. Eu já fiz isso e ainda lembro do sentimento de frustração e de raiva. Todos os dias você espera que o preço se reverta e salve sua conta. É um desperdício de energia mental e eu não quero sentir essas emoções novamente. O medo de perder uma oportunidade, FOMO na sigla em inglês, é talvez o pecado mais mortal que você possa cometer no trading. Isso é um pensamento ilusório e pode ser um erro de operação que custe muito caro. Pular para dentro de uma operação antes que uma configuração melhor tenha se formado ou sido confirmada também pode ser um erro de negociação muito caro. Ou também perseguir um nível que é visível, mas que não oferece uma boa relação de risco e retorno.
retorno. Embora o FOMO seja muito perigoso, na verdade é muito fácil evitá-lo. Você só precisa se fazer uma pergunta simples antes de entrar em qualquer operação: qual é minha relação de risco-retorno nessa operação? Se você não conseguir identificar uma boa relação de risco e retorno, trata-se de uma operação baseada no medo de perder uma oportunidade. Então, você não deve fazê-la. Se você não conseguir determinar uma ordem de stop loss ou um alvo de lucro dentro do seu gerenciamento de risco, então é uma operação baseada no FOMO. E você não deve fazê-la. Quando falamos de FOMO, também falamos de seguir o rebanho. Se você vê o que o mercado está se movendo em direção à máxima semanal, por exemplo, com alto volume, e de repente rompe aquele nível, talvez você tome uma posição, mesmo que essa não fosse a sua estratégia inicial. E não há nada de errado nisso. Não é um caso de FOMO, de seguir o rebanho, porque você viu um sinal claro de oportunidade para entrar em uma posição. Mas se você entra em uma posição porque viu um vídeo no YouTube dizendo que o Bitcoin está indo para a lua, em um post do Instagram dizendo que é hora de comprar uma ação aleatória e que você estará perdendo se ficar de fora, até mesmo se você ver aquele candle enorme que aparece e de repente, porém está fora do seu operacional abrir uma operação ali. Então você vai estar sim operando com base no FOMO. Você precisa ser capaz de distinguir entre uma operação baseada no FOMO e uma operação que talvez não tivesse no seu plano inicial, mas é respaldada por suas análises técnicas. O medo pode ser desencadeado, por exemplo, pelas suas preocupações com a rentabilidade da sua conta. Se você tem medo de fazer uma operação porque está muito focado no fato de que sua conta de $5.000 agora está em 4.000 e você teve 5 dias seguidos de prejuízo, essa não é uma mentalidade adequada. Suas perdas anteriores não têm nada a ver com a negociação que você está prestes a fazer. Se você está preocupado porque a ação do preço não está clara, o volume na negociação não é suficiente ou você não tem uma confirmação, está tudo bem. Essas preocupações não são baseadas no medo. Mas se você está preocupado com outra perda com base em um dia ruim de negociação na semana anterior, isso é um medo disruptivo. Você precisa perceber que sua ideia sobre a negociação atual não tem absolutamente nada a ver com o que você negociou nos dias anteriores. Se, em vez de responder ao mercado, você está reagindo às suas próprias preocupações com seus lucros, você está agindo com medo, e isso vai tirá-lo da realidade atual do mercado. E você estará agindo com base em suas próprias incertezas e inseguranças. Sempre que você sentir medo de agir, tente descobrir por que está com medo. É por causa da ação do preço ou é por causa de suas próprias inseguranças? Lidar com perdas e falhas diárias pode ser difícil, porque nenhum padrão é perfeito e cada um é único. Mesmo os dias vitoriosos estão cheios de pequenos erros e coisas que podem ser aprimoradas. Em muitas outras áreas da vida, a perfeição é um objetivo louvável, mas não no trading. Eu sou um perfeccionista e essa ainda é uma das minhas principais lutas no trading. Como perfeccionista, você está acostumado a pensar dentro de uma caixa, em vez de pensar fora dela. Como trader, sentir-se desconfortável será sua nova zona de conforto. Aproveite! Você deve enxergar o que os outros não veem, testar novas ideias, novas estratégias, aproveitar novas oportunidades e correr riscos. Isso requer coragem e habilidade para continuar, apesar das perdas diárias. É muito importante entender o risco e as probabilidades envolvidas na negociação. Pense no trading como um negócio que opera com base em probabilidades. O mercado é um ambiente um tanto aleatório, onde qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, inclusive nada. Ter essa compreensão é a chave para um trade relativamente tranquilo. Toda a carreira de um trader é baseada em probabilidade e estatística. Se você aprender a fazer negociações com uma relação de risco-retorno adequada, proteger suas operações e sempre usar um stop loss, a longo prazo você ganhará mais dinheiro do que perderá.